Então agora que a gente tem um martelo modelado, a gente vai começar a criar uma textura para ele. Só que antes de a gente criar a textura, a gente tem que abrir a malha do martelo para melhorar a precisão onde a gente pinta os detalhes dele. Então para abrir a malha eu vou mudar aqui o layout para Body Paint UV Edit e vou começar transformando esses objetos aqui em malha. Então aqui eu vou começar com o cabo, vou selecionar o cabo, vou mudar a subdivisão aqui para 1 e 1, porque daí assim quando eu apertar C, que converte o objeto aqui em malha, ele já vai ter um pouco menos de resolução. Então aqui eu tenho a malha pronta, eu posso arrastá-la aqui para fora e deletar esses dois nulos aqui que eu não vou precisar. Então aqui tem a malha do cabo. Mesma coisa a cabeça do martelo, vou selecionar o objeto mestre, apertar C, abrir os nulos e pegar a malha e colocar aqui para fora. Vou selecionar os nulos e deletar eles. Toda vez que você converte o objeto em malha, ele já cria aqui ó, o UVW Tag, então é aqui que ele guarda as informações da abertura de malha. Só que agora eu olhei que meu martelo ficou com muita malha, eu vou dar uns Ctrl Zs aqui. Que eu esqueci foi de diminuir aqui, ó, porque quando eu aperto C ele vai pegar a subdivisão do renderizador. Então eu vou diminuir também para 1, apertar C de novo. Aí agora a gente tem menos malha ali. Mesma coisa, tirar aqui de novo de dentro dos nulos e deletar os nulos. Para a gente exibir a atual malha, é só selecionar aqui, por exemplo, o cabo e aqui em UV Mesh, mandar mostrar UV Mesh. Agora que eu tenho aqui o cabo selecionado, eu quero editar essa malha aqui para algo mais compreensível para a gente. Então, por enquanto, eu vou esconder a cabeça do martelo. Então, segurando o Alt, eu aperto nessas bolinhas, ele esconde tanto da visualização quanto do renderizador. Agora, eu tenho que achar algum lugar aqui que eu vou fazer uma emenda, porque a gente tem que imaginar, por exemplo, como se isso daqui fosse um tecido e você quisesse abrir ele ao meio para fazer um tapete. Então eu posso criar um corte aqui fazendo uma seleção de linhas. Com isso o software vai saber aonde que a gente quer fazer o corte e ele abre a malha meio que automaticamente. Então primeiro eu preciso entrar no modo de edição de linhas. Vou entrar aqui no Edges e preciso selecionar toda uma linha. Para facilitar um pouco o trabalho, eu vou pegar aqui a ferramenta do Select Geometry, chamado Loop Selection, e vou só ver se meu botão Top at Boundary Edge está habilitado e dar um clique aqui para selecionar um loop todo. Só que eu quero só metade disso, mais ou menos até aqui a parte de baixo. Então para mim remover o resto da seleção, eu vou pegar a ferramenta do Live Selection e vou começar a deletar essa seleção a partir aqui de baixo. Então eu seguro Ctrl no teclado e começo a passar aqui o mouse para diminuir a seleção. Agora que eu tenho a seleção lateral, eu quero fazer uma outra seleção para cortar essa parte de baixo, fazer tipo uma tampa. Então eu vou pegar de novo o Loop Selection, segurar o Shift no teclado e dar um clique aqui para pegar todo esse loop aqui. Então aqui vai ter um outro corte. Agora que eu tenho isso daqui, eu vou olhar pelo ponto de vista de onde eu abriria essa malha. Seria pela parte de trás, né? Imaginando que o corte está atrás disso daqui, ele vai aqui ficar reto para nós. Então para isso agora eu preciso fazer uma projeção desses polígonos por esse ponto de vista. Então aqui nessa aba Projection que a gente tem do lado, a gente vai projetar ela frontalmente. O frontal ele vai pegar o que está acontecendo aqui com a tua câmera. Como eu tenho aqueles cortes, eu vou vir aqui na aba Relax UV e vou habilitar esse Cut Selected Edges, o resto aqui eu desabilito. E a gente tem dois modelos aqui, o LSM e o ABF. Eu vou testar primeiro o LSM, vou habilitar o Auto Realign e vou apertar Apply. Ele cortou ali no meio, dá de ver que ele já tentou abrir a malha. Interessante aqui a abertura da malha, só que eu vou fazer um outro teste. Eu vou dar um Ctrl Z e vou testar para ver se o ABF não abre um pouco melhor. Na verdade não fez diferença nenhuma. Às vezes também dá de você testar, aplicar mais de uma vez o mesmo modificador. Me parece que o ABF está um pouco mais reto, eu vou ficar com esse modelo aqui. Só que tudo isso aqui vai ser a nossa textura e aqui a nossa malha aberta nessa textura. A gente pode fazer com que essa malha preencha melhor aqui a textura. Para mim selecionar essa malha, eu vou entrar aqui no modo de edição de polígonos, UV Polygons. Assim eu posso clicar em um dos polígonos, deixa eu só pegar minha ferramenta de seleção, clicar em um deles, e com o botão direito eu tenho aqui no Select Geometry a opção Select Connected, aí ele vai selecionar todos os conectados. Para mim poder mover, girar, escalonar, eu seguro ali no teclado o número 4, eu posso clicar e arrastar e mover o meu objeto. O 5 eu posso clicar e arrastar e escalonar, e o 6 eu posso girar ele. Então eu posso deixar isso aqui um pouco maior aqui no canto. Esse aqui eu quero deixar ele mais na diagonal para ocupar melhor a área, então eu vou clicar em um dos polígonos, botão direito,
Select Geometry, Select Connected. Mesma coisa, usando o 4, o 5 e o 6, eu vou girar e reposicionar ela aqui um pouco melhor para ocupar mais a área aqui da nossa textura. Agora que eu tenho a malha aberta do cabo, eu vou salvar o projeto aqui e vamos abrir a malha da cabeça agora. Então eu vou esconder o cabo e vou mostrar aqui a cabeça, selecionamos. E agora a gente pode fazer aqui seleções aqui de partes também, imaginando que a gente vai fazer cortes. Então eu vou entrar no modo de linhas, vou pegar meu Loop Selection e agora aqui vou começar a selecionar alguns loops para corte. Então eu vou pegar esse loop aqui, dar um Ctrl Z, peguei um ali sem querer. Agora talvez a gente possa abrir pela parte de baixo, então eu vou pegar esse loop, eu quero esse loop aqui do meio. Como eu não consigo selecionar, se eu ligar esse Grid Search, aí eu consigo selecionar ele um pouco melhor. Vou dar um Shift clique. Agora eu meio que seleciono, cortei o martelo ao meio aqui, né? Só que essa parte aqui da frente eu não quero que a emenda fique na parte de cima, então eu posso limpar tudo e deixar só essa parte aqui da frente mesmo. Deixa eu tirar essa parte da tampa aqui, agora eu posso desligar esse Grid Search. Um Shift clique aqui. Agora para tirar essa parte de cima eu posso pegar meu Brush Selection com o Ctrl, clicar e arrastar aqui para tirar essa emenda. Mesma coisa aqui da frente, eu posso fazer um Ctrl clique e remover essa parte aqui. Outra parte que talvez eu possa tirar aqui são essas presas aqui do martelo. Não sei como é o nome disso, mas eu vou usar também o Loop Selection e fazer uma seleção aqui em volta disso daqui. Só que ele acabou pegando aqui pela lateral, não é bem aqui que eu quero. Vou fazer isso aqui em volta. Deixa eu pegar meu Brush Selection, que eu vou ter que pintar essa seleção na mão. Então com o Shift eu vou adicionando linhas e com o Ctrl aqui eu vou removendo elas. Agora sim. Só que eu tô achando que eu vou precisar mesmo de um corte aqui no meio. Então eu vou ter que continuar seguindo essa linha até fechar aqui. Poder cortar o martelo ao meio. Talvez eu precise inserir alguns cortes aqui nas diagonais, mas como eu não tenho certeza ainda, eu vou deixar assim. Eu vou experimentar esse corte para ver se a gente consegue cortar aqui essa parte da frente, aqui um outro pedaço. Eu vou fazer essa projeção aqui de uma das laterais, vou pegar a lateral aqui do martelo, aqui em Projection, fazer um frontal, e no Relax UV eu vou experimentar primeiro o LSCM, dar um Apply, aqui a gente tem os pedaços do martelo. Deixa eu dar um Ctrl Z, experimentar o ABF. Parece que fica a mesma coisa. Vou experimentar ligar esse pin Border Points. Melhor não. Deixa eu experimentar o pin to Neighbors. Também não adiantou. Acho que eu vou ficar mesmo com esse ABF. Aqui dá um Apply para ver. Só que agora eu estou pensando talvez separar essa parte de cima aqui também como uma outra parte do martelo, em vez dessas laterais aqui. Eu estou pensando em dividir ele em mais partes. Então acho que eu vou fazer isso para ficar um pouco melhor aqui de pintar, né, para melhorar essas emendas. Então acho que eu vou tirar essa parte aqui do centro e vou tentar cortar ela nessa borda aqui. Então eu vou precisar fazer uma seleção. Deixa eu experimentar se o loop não faz a seleção exatamente aqui. Só que essa parte aqui a gente pode limpar e com o brush selecionar essas outras linhazinhas para ele estender a seleção até aquele outro corte que a gente já tinha feito. Então aqui seria a parte lateral, a gente pode inclusive cortar por aqui também. Vou experimentar um Loop Selection, seria isso, então eu vou dar um Shift clique aqui. Só que daí eu vou tirar esses polígonos aqui de dentro com o Ctrl. Separar essa parte de cima, essa parte da lateral. Aqui a gente vai precisar dessa emenda aqui e talvez não dessa daqui. Então eu vou tirar essa aqui que corta ao meio e colocar ela nessa lateral aqui. Experimentar um Loop Selection, acelerar o processo.
ok? E tiro qualquer outro polígono que não tenha dado certo. Então, acabou dando tudo certo. Então eu tenho essa parte aqui de trás. Eu tô achando que eu vou precisar de um corte nesse cara aqui no meio dele para ele poder abrir. Porque aqui eu não tenho nada para cortar. Acho que é isso que está me atrapalhando esse pedaço aqui. Então eu vou pegar meu brush. E para esconder a emenda eu vou fazer essa seleção aqui na parte de baixo. Então vou clicar uma linhazinha aqui. Poderia ter pego essa outra linha aqui, acho que faria mais sentido, né? Então acho que eu vou selecionar essa linha e tirar essa daqui. Aí fica na mesma reta daquela outra ali. Mesma coisa aqui do outro lado. Imagino que ele vai destacar esse pedaço, cortar ao meio. Corta essa parte aqui, toda essa parte aqui, essa parte da frente. Acho que eu posso tirar essa seleção. Aqui ele vai cortar dos lados, não preciso cortar o meio também. Acho que agora vai ficar mais legal. Deixa eu fazer essa projeção de cima, eu vou apertar F2 para ver se de repente faz algum resultado um pouco melhor. Projeção frontal, Relax UV e ok. Agora a gente tem os pedaços melhor separados, ó. Por exemplo, aquela parte ali que a gente cortou aqui, agora abriu melhor. Essa outra parte aqui, agora dá de ver que ficou bem melhor. Deixa eu só experimentar o LSM. Parece que fica um pouco melhor. Deixa eu ver o ABF de novo, comparando um com o outro. Acho que vou usar o LSM mesmo. Só que dá de ver que a malha está mal aproveitada. Eu vou agora manualmente tentar deixar isso aqui mais organizado. Então eu vou entrar no modo de edição aqui de UV Polygons e selecionando os pedaços, eu vou aqui no Select Connected, começar a mover aqui com 4, 5 e 6, deixar eles mais próximos um dos outros aqui, os que Agora um jeito que eu acho um pouco melhor para a gente medir o tamanho que cada uma das peças fica, é que a gente colocar uma textura de teste aqui atrás, só para a gente ver os numerozinhos, daí a gente pode aumentar e diminuir a escala das peças, para ver como é que fica a distribuição aqui das texturas. Então eu vou usar aqui o meu file, criar uma nova textura, vou chamar isso aqui de cor head. Tamanho eu vou usar aqui 2048 por 2048, resolução de 72, um cinza médio e vou dar um ok, assim ele cria uma textura. Aí eu vou dar um Ctrl S aqui, deixa eu salvar essa textura aqui em algum lugar, então eu vou ali em File, Save Texture. Aí eu vou salvar aqui no mesmo lugar do projeto, ficou aqui como corehead.tif, vou dar um salvar. E agora eu posso aqui usar File, Merge Texture para carregar uma outra textura. Aí tem várias na internet que você pode usar. Eu tenho uma aqui que eu baixei que é UV Grid, tem esse tipo de textura aqui assim. Então eu vou carregar uma dessa, ele está dizendo que os tamanhos são diferentes, vou dizer que sim, só para colocar a textura mesmo. Deixa eu dar um salvar. Só que essa textura eu não enxergo ainda no martelo, porque a gente não criou nenhum material aqui com aquela textura aqui no martelo. Então eu vou aqui em materiais e a gente vai criar um novo material. Esse material, aqui na aba Color, a gente pode, aqui na aba de textura, trazer aquela textura que a gente acabou de salvar. Então, colorhead.tif. Agora ele está aqui dentro, está nesse material. Eu só preciso aplicar isso aqui com um martelo. Então, eu vou vir aqui nessa aba Assign do material. Eu posso colocar o martelo aqui, arrastando aqui da aba Object, arrastando aqui dentro. Então, agora esse material está sendo aplicado no martelo. Só que eu vou clicar aqui nesse material para ver as opções dele. Ó. Dá de ver que ele está usando a projeção esférica, que não é bem isso que eu quero. Eu quero que ele use o UVW Mapping, que é aquele que a gente abriu. Agora a gente pode ver que as texturas ficam um pouco mais distribuídas. Eu vou aqui colocar também a textura para a gente enxergar, digitando aqui em Texture, né, a textura. E agora a gente tem uma noção um pouco melhor. Deixa eu tirar as linhazinhas, acho que não sai, para ver a distribuição aqui do tamanho das texturas. Né. Pode ver que eles estão quase todos do mesmo tamanho, não estão muito diferentes. Mas aqui a gente pode talvez melhorar a escala. Então eu vou começar a selecionar o objeto e mover.
começar a aumentar essas escalas aqui. Eu vou primeiro dar um Select All. E vou começar a usar o 4 aqui para mover e escalonar todo mundo ao mesmo tempo. Vou tentar preencher melhor que eu posso aqui. E agora reposicionar algumas que ficaram meio para fora aqui. Então, Select Connected. Começar a mover elas aqui de lugar. A gente pode ver como que as texturas se encontram. Agora que a gente tem a malha aberta, a gente pode começar a melhorar as texturas, né? Criar um material também para o cabo e começar, em vez de ter essa textura aqui no meio, ter uma textura de ferro, de metal, né? De madeira. Então eu só vou criar um material também para o cabo. Então, deixa eu selecionar aqui cabo. Vou vir aqui em File, New Texture, só para a gente testar. Deixa eu chamar isso aqui de cor cabo. Vamos salvar a textura. Vou salvar aqui dentro, também no mesmo lugar do outro material. E aqui dentro eu vou dar um Merge Texture para trazer também aquela mesma textura de antes. Sim. Ok, vamos só salvar a textura de novo. A gente precisa de um material para o cabo, então eu vou vir aqui em materiais, criar um novo material. Vou renomear isso aqui para Head, para saber que isso é da cabeça. Vou dar 2 cliques. Nomear para cabo. Esse aqui do cabo vou clicar e na aba Color, aqui em textura, colocar o cor cabo e aqui no Assign a gente pode associar ele com o cabo aqui dentro também. A gente percebe que parece que a textura também está meio esticada, talvez seja a projeção. Vou clicar aqui na bolinha, também está como esférico, vou apontar o VW Mapping e a gente vê que fica bem melhor aqui a textura. Aqui a gente pode apontar a textura do cabo, a gente vê melhor aqui como é que está ficando. Deixa eu ver se essa parte aqui de baixo o tamanho está bom. Acho que está ok. E agora a gente tem o martelo pronto para receber os materiais ali, as texturas. Agora, para escolher a textura ali para o nosso martelo, eu vou vir aqui nesse site CG Textures. Aí você precisa fazer o cadastro nesse site, mas você pode baixar texturas por aqui. Eu vou primeiro escolher aqui uma textura de metal. Quem sabe um metal galvanizado, para fazer a parte de cima do martelo. A gente pode até ver aqui nas referências, deixa eu abrir uma foto, ó, como mais ou menos fica a textura aqui da cabeça do martelo. Então eu vou tentar achar uma textura parecida com isso. Essa aqui me parece legal, essa parte aqui do meio para pintar o martelo. Clicar nessa textura e essa aqui eu vou baixar. Deixa eu voltar aqui, tentar achar uma outra, talvez um pouco mais limpa. Essa aqui também. Vou pegar o tamanho grande aqui. E agora que eu peguei 2 aqui de metal pelo menos, eu vou achar uma aqui de madeira. Então eu vou vir aqui em Wood, Fine Wood. Nosso martelo aqui é uma madeira bem sem emendas. Essa daqui, baixar essa. Agora eu vou pegar todos esses meus materiais, colocar numa pastinha lá e vou usar eles para pintar lá dentro do Cinema 4D. Então aqui no Cinema eu vou agora trocar o layout aqui, em vez de UV Edit, vou mudar para 3D Paint. A gente tem um objeto um pouco maior aqui para a gente pintar. E vou começar o processo vindo aqui nesse Paint Setup Wizard. Ele vai perguntar quais são os objetos que eu quero manipular, vai ser esses dois, então eu vou dar um Next. Ele vai perguntar se eu quero recalcular o UV, não, eu já calculei ele, então eu vou tirar essa opção. Ele vai perguntar quais são os materiais que a gente quer criar, não preciso criar nenhum, já fiz ele aqui. Aqui o tamanho eu vou tirar esse Automatic Size, eu já vou deixar 2048, que vai ser o tamanho da textura que eu vou usar. Só por segurança, eu nem sei se precisa realmente colocar isso aqui, porque a gente já fez a textura. E vou dar um Finish e ok. Agora que a gente tem isso daqui, a gente tem a possibilidade de pegar esse 3D Paint Mode e começar a pintar em cima aqui da nossa textura. Só que daí agora eu quero pintar usando aqueles materiais que a gente escolheu. Então
Então, aqui do lado eu só vou dar uma olhada nos layers, ele vai pintar direto em cima desse layer. Então eu posso até fazer um layer novo aqui, ó, New Layer. As opções do brush a gente tem aqui do lado, deixa eu aumentar um pouco o size dele. E na própria aba Color a gente tem uma abinha chamada Wallpaper, aqui onde a gente pode carregar nossas fotos. Então eu vou clicar aqui, Load from Disk. Agora na minha pasta de texturas ali que eu salvei, eu vou carregar aqui Metal. Vou começar com esse metal galvanizado, tentar fazer um martelo um pouco mais limpo primeiro. Eu vou dar um abrir, ele vai carregar aqui a foto. Só vou aumentar um pouco a transparência, que ele está com um pouco de transparência. Em vez de multiply, eu vou deixar o modo normal. Agora aqui com o meu pincel, eu posso começar a passar ele aqui pelo lado e ele vai pintando. Só que quando ele chega aqui, não, já está, acho que está funcionando, não. Acho que ainda não, porque a gente tem que ligar esse modo aqui, ó, Projection Painting. Quando a gente está nesse modo, aí ele vai pintar com projeção e aonde tem emenda, ele vai ignorar a emenda. Mas se a gente não pinta desse modo, deixa eu tirar aqui a projeção, aonde tem emenda, quando eu pinto sem a projeção, ele vai fazer uma emenda e com projeção a gente faz sem emenda. Então agora eu vou começar a pintar aqui o meu martelo com essa textura. Talvez seja bom esconder o cabo agora, ou não, vamos ver. Deixa eu vir aqui na aba Object, esconder o cabo. E aí sim eu posso pintar um pouco mais leve, mais preciso aqui. Tomar cuidado para não chegar com o pincel muito nas bordas, que acaba fazendo essas partes meio esticadas. Estou aqui pintando com paciência, né? Agora que eu pintei o martelo, pode ver que passei um tempinho aqui, eu fiz uns 2 layers, fiz um layer só com metal galvanizado, depois eu peguei aquele layer de ferrugem, fiz um novo layer aqui, e usando esse brush de esponja aqui bem grande, eu fui só dando umas pinceladas por cima assim, para dar um pouco de ferrugem. Aqui na parte de cima, como eu olhei na referência lá do meu martelo, tinha uma parte pintada de amarelo, eu vi que pintei um pouco de amarelo e botei um pouco de ferrugem aqui também, para fazer esses cantinhos aqui. Ainda a gente não terminou de configurar o material, mas eu vou terminar de pintar as texturas para depois a gente configurar melhor o material, porque a gente pode ver que ele não está se comportando ainda direito com a luz, né, com o reflexo, esse tipo de coisa. A gente só está pintando o cor por enquanto. Mas agora eu quero pintar o cabo ali de madeira, então eu vou vir aqui na aba Objects, fazer aparecer aqui o cabo e esconder o head ali. Agora eu posso vir aqui na aba Layers, só que eu estou no objeto errado. Então deixa eu vir aqui na parte de textura e apontar a textura do cabo agora. Dar uma olhada nesse layer. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse layer. Posso esconder agora esse layer e criar um novo vazio aqui para a gente começar a pintar. Deixa eu colocar aqui por cima desse, salvando aqui minhas texturas. Agora eu posso vir aqui na aba Color, trocar o meu wallpaper por aquele de madeira. Então eu vou experimentar primeiro essa madeira aqui, Wood Fine. Eu acho que ele não está pintando ainda. Deixa eu tentar entender o porquê que não. Cabo selecionado, textura. A gente tem que ligar o modo de pintura de projeção, não.
Ah, é que eu tô aqui com outra ferramenta e não é de pintar, então deixa eu pegar o pincel. Agora sim eu posso ver que eu tô pintando. Só que eu ainda tô com o brush da esponja. Então deixa eu voltar aqui nos meus brushes. Pegar esse estandarte aqui, esse brush normal. Agora se eu aumentar aqui um pouco o tamanho do brush, começar a pintar, a gente vê que vai estar certinho aqui pintando. Só que como a gente fez o nosso material de lado, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou vir aqui na aba textura, eu vou pintar toda essa textura aqui. E depois eu vou inverter o layer. Ou seja, eu vou girar ele para ele ficar mais orientado ali. Então, dá de ver que eu pintei isso num layer separado. Posso pegar minha ferramenta de transformar e começar a girar aqui a textura para ficar na mesma linha aqui do nosso objeto. Posso também esticar ele um pouquinho aqui. E vou mover ele também para encobrir aquele outro que a gente tem aqui. Só que para esse aqui não está muito legal. Só deixa eu mandar aplicar, só escolhendo uma outra ferramenta, dá um OK. Deixa eu salvar a textura. Se a gente vir aqui, vai ver que tem um cabo de madeira aqui. Só que tem algum lugar aqui que a gente vai ver uma emenda. Embora não tenha ficado emenda nenhuma, nem aparece muito não. Aqui embaixo também não ficou tão ruim, acho que ficou interessante. Só essa emenda aqui que eu quero suavizar. Então eu posso pegar meu pincel ali de projeção, diminuir um pouco aqui o tamanho do Sizer, pintar a projeção aqui. Deixa eu só exibir as minhas linhas para me entender melhor onde que eu tenho que pintar. Agora eu dou uma pintada um pouco melhor aqui. Deixa eu salvar a textura, esconder essas linhas agora. E ficou interessante. Agora a gente tem também a textura para o cabo. Agora que eu tenho as duas texturas pintadas, eu posso começar a configurar um pouco melhor os materiais, em vez de só trabalhar a cor do objeto. Então agora eu posso voltar para o meu modo Standard. Aqui eu tenho meus dois materiais, deixa eu só mostrar ali de novo o outro objeto. E agora a gente tem o nosso objeto texturizado. Só que só isso não é o suficiente. Se eu entrar aqui no layer, a gente vai ver que só tem o color e o reflexo aqui. Eu quero configurar isso um pouco melhor. Só que para isso é bom a gente ter uma luz aqui, algum cenário, alguma coisa para a gente refletir em volta também. Então eu vou criar um cenário aqui só para a gente criar uma ambientação para esse martelo. Então eu vou criar aqui primeiro só um cilindro. Apertar F4 para ver a visão do lado. Botar ele aqui na base do martelo. Aí eu vou criar também um floor. Colocar esse floor para baixo daquilo ali. Então vou clicar aqui no floor. Mover o floor logo abaixo do cilindro. Quando a gente renderizar, a gente vai ter um chãozinho aqui. A gente tem o floor e o cilindro. Aqui eu vou criar um Physical Sky. Aqui nesse Physical Sky eu vou dar dois cliques aqui nesse Sky. Aqui eu vou entrar em Sky. Vou habilitar aqui em Sun. Ver se a gente tem aqui sombras. A gente tem aqui uma sombra já sendo projetada. Aqui alguns detalhes. Não precisamos, acho que, de nuvens. O render fica um pouco mais leve. O Sky aqui eu vou diminuir um pouco a cor desse sol, para ele não ficar tão amarelado. Ele está pegando isso provavelmente do tempo, então deixa eu tentar trocar esse preset aqui para algum outro mais. Agora que eu posso ver que eu posso editar a cor, então isso é bom, eu posso deixar ele só um azulzinho bem claro, praticamente branco. Isso aqui agora eu percebo que está muito forte isso daqui. Deixa eu vir aqui no sol, deixa eu tentar desligar esse Sky para ver se... pelo menos agora desliguei o Sky aqui, ficou um pouco mais suave aqui a nossa cena. A gente tem um sol, que eu até posso aumentar um pouco mais a intensidade, eu acho. Ok, eu acho que a gente tem uma cena aqui pelo menos para começar. Então eu fiz só um Physical Sky, um floor, né, um cilindro. E agora a gente consegue enxergar um pouco melhor. Eu vou dar um pouco mais de atenção agora para essa parte aqui.
O que eu vou fazer vai ser ligar o meu Interactive Render Region para ir vendo como é que o material vai se comportando à medida que eu vou alterando ele. Então eu vou dar 2 cliques aqui em Head. E agora aqui a gente pode começar primeiro vindo em Reflectance, que a cor a gente já pintou. Vou vir aqui no Default Especular, dar uma olhada aqui. Talvez esse especular eu vou começar a aumentar ele um pouco mais. Primeiro eu vou vir aqui na atenuação e vou mudar ele para metal, né, para ele ficar com esse especular mais com cara de metal. Faz sentido, já que isso aqui é de ferro. Aí eu vou deixar um pouco mais aberto esse especular e um pouco mais forte. Consegue enxergar ali. Talvez esse fall off um pouco menor e o width também um pouquinho mais fininho, não tanto assim, ok? Só que o especular está muito certinho, eu queria filtrar ele para ele ficar também com essa textura meio do metal galvanizado. Então aqui nesse Layer Mask a gente pode colar a mesma textura que a gente pintou. Eu vou vir em Color, vou copiar esse canal e aqui no Texture eu vou colar ele aqui dentro, então Paste Channel. Só que ele funciona melhor com a imagem preto e branco, então eu vou aplicar aqui junto um Filter. E daí clicando aqui no filter eu posso baixar toda a saturação, ele vai já ficar preto e branco. Eu posso habilitar aqui o clipping e começar a contrastar um pouco melhor aqui minha imagem. Vai aparecer mais a parte preto e branco. Aí ele consegue limitar um pouco melhor, ó. Se a gente fizer o render, a gente vai ver que ali onde tem o metal galvanizado ele falha o especular. Além do especular a gente pode colocar um pouco de reflexo, então aqui no Reflectance vou vir aqui em Layers e vou adicionar um Backman. Só que aqui ele vai refletir totalmente como se fosse um martelo cromado, né? Eu vou aumentar um pouco desse roughness para ele ficar um pouco mais áspero esse metal. Quando eu aumento o roughness eu vou aumentar o Layer Sampling aqui embaixo também. Está em torno de 8. Só que daí eu vou ligar aqui o Layer Fresnel, vou botar esse Dielectric para ele afetar o reflexo mais só nas bordas aqui do martelo, sabe, diminuir um pouco mais esse roughness. E aqui na aba Layers a gente pode controlar esse layer de reflexo, mandar ele só adicionar por cima esse reflexo. E eu ainda posso controlar como se fosse uma opacidade aqui por esse botão, então não preciso deixar ele tão refletido ali na cara. Eu estou querendo deixar ele um pouco mais claro. Eu acho que aqui no especular que a gente estava antes, eu posso aumentar um pouco mais a largura do especular para ele alcançar mais a região do martelo. Agora sim eu estou começando a enxergar ele um pouco mais aqui. Acho que eu posso aumentar um pouquinho mais. Ok, eu acho que agora a gente pode deixar um pouquinho mais forte. Ok, uma outra coisa que vai ajudar a gente é colocar um relevo nisso aqui. Então a gente pode aproveitar esse mesmo canal que a gente já colocou o filtro e tudo. Posso copiar ele. Copy Channel. Vem aqui em Bump, ligar o Bump e colar a textura aqui também. Aí a gente vai ter um pouco mais de relevo aqui. Deixa eu fazer salvar o projeto e fazer um render um pouco maior. Fazer um render aqui para comparativo. Então vou deixar renderizando aqui. Para mim não ter que ficar abrindo essa janela toda hora, eu vou clicar aqui e mover ela para cá. Então ela fica renderizando aqui no Picture Viewer enquanto eu posso trabalhar aqui. Então aqui a gente pode ver que habilitou o Bump e ele até está funcionando bem. Agora eu vou chegar um pouco mais perto aqui para a gente analisar bem esse Bump. Vou fazer mais uma região aqui de render, um pouquinho menor. Para ver se de repente a gente aumentando esse bump melhora ou piora. Eu aumentei um pouquinho mais o bump, dá de ver que a gente consegue enxergar um pouco mais esse relevo, mas 45 acho que foi demais. Vou tentar deixar em uns 30%. Ok, daí fica um pouco mais suave aqui essa parte. Eu acho que de metal tá beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui só nessa aba do Color, onde a gente tem esse Diffuse e Fall Off. Isso aqui às vezes dá uma melhorada na iluminação geral também do objeto. Deixa eu tentar tirar esse Fall Off. Ele vai ficar um pouco mais escuro. Deixa eu olhar aqui. E se eu aumentar o Fall Off, eu vou deixar tudo mais claro. Eu gostaria de um pouco mais escuro, então eu vou colocar em torno aqui de um menos 30. Ok. Salvar o projeto. Agora vou fazer a mesma coisa para o material da madeira. Então, vamos mudar o foco aqui para olhar mais perto da madeira. Agora aqui eu vou abrir o material do cabo. Mesmo esquema, eu posso copiar esse material. E aqui no Reflectance, e aqui no meu especular. E como isso aqui é madeira, também quero filtrar, colocar ele aqui no Layer Mask, para ele mascarar o especular da madeira pela própria textura da madeira. Então vou colar ele aqui dentro. Vou usar aquele esquema do filter para deixar ele em preto e branco, então diminuo a saturação. Vou habilitar aqui o clipping para tentar deixar
mais escuro aqui, contraste entre esses detalhezinhos aqui da madeira. Acentuo bem o preto e branco, aí aparece um pouco mais. Não estou enxergando muito desse especular, então deixa eu aumentar aqui no especular strength um pouco mais. Agora a gente consegue enxergar aqui, ok? A gente pode colar esse mesmo material no bump, como a gente fez com o metal. Aí a gente tem um pouco mais de relevo aqui da madeira. Eu acho que esse número 20 está muito alto, eu vou deixar um pouco menos, uns 10% só. Tentar ver de outros ângulos. Ok, agora como é madeira, a gente pode vir aqui no Color e mudar o modo dele. Em vez de Lambertian para esse Oren-Naya, ele distribui a iluminação um pouco mais orgânico, né? E a gente também tem opções aqui de Fall Off, de Diffuse Level, que também muda um pouco o aspecto do material. Experimentar aumentar esse Roughness. E o Level também, deixa eu ver se eu tirar todo ele, fica mais escuro. Se eu aumentar todo ele, fica bem mais claro, então eu vou deixar bem alto mesmo. Salvou o projeto. Acho que agora a gente tem nosso martelo texturizado. Deixa eu fechar esse material, fazer um render geral agora aqui para ver como é que ficou o martelo. E a gente tem agora um martelo com madeira e metal. A partir daqui agora a gente pode pensar numa animação, alguma coisa que a gente possa fazer com esse martelo. No próximo tutorial eu quero criar alguma animação com esse martelo, onde depois a gente vai iluminar, né, e fazer alguma outra coisa. A partir desse momento vale a pena você pegar esse teu martelo, colocar em outros ambientes e testar luzes e outros objetos em volta para ver como é que os materiais se comportam e fazer pequenos ajustes que forem necessários aqui nos materiais.